Qual foi seu melhor momento de vingança? Eu moí e coloquei laxantes em toda a comida da geladeira da nossa cozinha para descobrir qual dos meus 7 colegas de quarto estava comendo toda a minha comida. Enquanto isso, tive que sobreviver com um estoque secreto de comida que guardei no meu frigobar. Acabei descobrindo quem estava comendo minha comida, muito rapidamente. Eu tive o exato mesmo problema. No meu caso, eu fiz xixi em uma garrafa vazia de suco. Também funcionou perfeitamente. Nós nunca nem conversamos um com o outro sobre isso, mas nós dois só sabemos. Pode parecer pouca coisa, mas foi a vingança mais gratificante que já tive. Quando eu estava na 7ª série, sentei atrás de um idiota que me odiava e gostava de ser chato. Todos os dias ele se inclinava para trás com a cadeira dele e batia na frente da minha mesa várias vezes. Se eu estivesse tentando escrever algo, ele batia para fazer eu errar. Então um dia decidi que bastava e no meio da aula ele começou com aquilo. Eu esperei, e bem quando ele estava inclinando sua cadeira para trás rapidamente para bater na minha mesa, eu puxei ela para trás. Sem minha mesa atrás dele, a cadeira tombou e ele caiu com força no chão. Ainda me lembro claramente dele sussurrando "vadia", enquanto todo mundo ria dele e o professor gritava para ele se levantar. O olhar em seu rosto era uma mistura de choque, constrangimento e pura raiva quando ele olhou para mim do chão. Ele nunca mais mexeu comigo. Fiz algo parecido com o cara na minha frente na 3ª série. A professora viu isso acontecer e só disse alguma coisa tipo: talvez da próxima vez você não devia ficar inclinando a cadeira, e só voltou a ensinar. Foi muito satisfatório. Uma oficina de merda estragou nosso carro, o que nos deixou presos em um parque nacional. Ligamos para lá e exigimos que rebocassem o veículo. Falaram que viriam nos buscar, mas nunca vieram. Quando conversamos com os guardas florestais, eles conheciam bem a loja, era a maior da cidade e com a pior reputação. Estávamos em lua de mel e tínhamos mais tempo disponível do que a maioria dos viajantes tinham normalmente. Fomos de volta à loja, exigimos um reembolso total e quando eles recusaram, sentamos na calçada em nossas cadeiras de acampamento por 2 dias com cartazes de protesto feitos em casa. Fiquei impressionada com o apoio que recebemos dos moradores locais, que buzinavam, acenavam e paravam para conversar conosco e compartilhar suas próprias más experiências com o local. O dono chamou a polícia, mas não adiantou, já havíamos notificado a polícia de que iríamos protestar e estávamos no nosso direito de fazer isso. No final, o dono da loja devolveu todo o nosso dinheiro e saiu visivelmente angustiado porque além disso registramos más avaliações em todos os sites que podíamos encontrar o estabelecimento dele. Depois disso acabamos nos tornando amigos de um mecânico local incrível e tendo uma ótima história para contar. A justiça foi feita. Isso não é nem vingança, isso é justiça. Acho que você não fez isso para prejudicar a loja, mas para conseguir o que era seu por direito. A vingança é quando você quer se alegrar com a infelicidade dos outros, e é por isso que gostei da sua história. Para resumir uma longa história, um garoto de quem eu era amigo me atingiu nas bolas 3 vezes em uma noite. Ele então me chamou de bebezinho e ficou meio que fazendo graça na minha frente. Ele tentou me fazer recuar tipo balançando para mim como se fosse me bater. Eu não vacilei e dei uma cabeçada nele com tudo que eu tinha. Esmaguei o nariz dele, tinha sangue escorrendo para todo lado. Eu tive só um pequeno corte no centro da testa, com uma linha de sangue escorrendo pelo rosto. Eu fiquei parecendo um psicopata de algum filme. De qualquer forma, ele parou de graça e foi uma doce vingança. Às vezes a única maneira de vencer a pessoa maluca é ser mais maluca do que ela. Quando eu tinha 12 anos, um garoto me espancou numa festa de aniversário por motivos desconhecidos. 4 anos depois o garoto virou um jogador de futebol, e muito bom por sinal, da escola dele. Na final do campeonato eu estava jogando no outro time. Nosso time ganhou de 3-0 e eliminou a escola dele do campeonato. O garoto começou a chorar na mesma hora. Acho que nunca tive um sorriso maior do que naquele momento. Ainda tenho a bola do jogo no meu apartamento. Ser melhor do que ele ganhar em algo que ele é bom talvez seja a melhor forma de vingança de todas. Durante nosso exame de direito de 100 questões de múltipla escolha, escrevi todas as minhas respostas na página original do exame e marquei só respostas erradas no gabarito. A garota que ficava colando de mim desde o primeiro dia pensou que passaria fácil neste exame, que vale 30% de nossa nota final. Ela olhou e copiou quase todas as minhas respostas no gabarito, chutou algumas, entregou e partiu para as férias. Eu apaguei todas as minhas respostas antigas no gabarito, coloquei as respostas corretas, entreguei e fui embora. Tirei 71 de 100 e quase que não consegui passar naquela matéria.
Vou descobrir a nota dela na próxima semana. Tomara que ela não tente me matar. Agora estamos todos morrendo de curiosidade para saber o resultado disso. Quando eu tinha 11 anos, sofria bullying de um menino de 12 anos. Ele roubava meu almoço todos os dias. Eu me cansei disso e decidi fazer algo a respeito. Um dia, trouxe uma pimenta super picante no meu almoço e fingi que estava muito animado por causa disso. O menino percebeu e se aproximou, imediatamente arrancando ela da minha mão e enfiando na boca. Ele praticamente explodiu de dor. Se contorceu no chão, incapaz de lidar com o calor. Eu calmamente olhei para ele e disse que beber um bom copo de água fria iria ajudar. Ele fez isso e a dor dele aumentou 100%. Ele nunca mais roubou comida de mim e não me arrependo de nada. Nesse caso, a vingança é um prato que se serve quente. Meu padrasto era uma pessoa vil, cínica e controladora. Ele ligava 20 vezes por dia pelo menos para perguntar onde minha mãe estava, com quem ela estava. Ele controlava o dinheiro dela, a ponto de ela ter que esconder dele para ter dinheiro para gasolina para poder trabalhar. Uma noite eu encontrei minha mãe machucada. Claramente ela foi agredida por ele. Fui confrontá-lo e ele tentou me bater também, então eu devolvi a agressão. Consegui quebrar o nariz dele e machucá-lo bastante. Eu e minha mãe pegamos nossas coisas e fomos embora, e ela comprou uma casa depois. Ele foi preso alguns meses depois por violar o mandado de prevenção de abuso que minha mãe conseguiu. Ele foi até ela e minha irmã no meio de uma igreja e começou a gritar com as duas. Fomos para a delegacia e o idiota realmente nos seguiu até lá. Então ele foi preso em flagrante. A última vez que ouvi falar dele foi que ele não estava conseguindo emprego por causa de todo o seu antecedente criminal. Eu nem imagino o que eu faria se alguém machucasse minha mãe. Espero que bater nesse cara tenha feito você se sentir um pouco melhor e eu realmente espero que ele tenha chorado depois disso. Meu avô estava dirigindo o táxi dele um dia e um homem obviamente bêbado jogou uma pedra e quebrou o para-brisa. Meu avô conversou com ele e disse: se você me der seu número de telefone de verdade, você só vai precisar pagar metade do valor ou a gente pode até combinar algum outro acordo. O cara deu a ele um número falso. Um ano depois, meu avô pegou um cara em uma corrida e era o homem que quebrou o para-brisa. Ele dirigiu normalmente na rodovia e o cara não reconheceu meu avô. Durante o caminho, o cara estava mexendo no celular distraído e meu avô pegou o celular da mão dele e jogou pela janela. O cara ficou maluco e meu avô olhou para ele e disse: lembra de mim? Então meu avô fez o cara sair do carro e deixou ele longe do destino. Uma boa tática é quando eles dão um número que pode ser falso. Sempre espere um minutinho e peça para ele repetir alguma parte do número para testar. Quando eu era criança, com provavelmente 4 ou 5 anos, eu assistia Dumbo com minha vizinha. Aquela parte dos elefantes no desfile era assustadora para mim naquela época, e eu acabei fazendo xixi nas calças. Minha vizinha contou a todos da minha sala na escola e fiquei sendo zoado por semanas. Finalmente, um dia eu dormi na casa dela e para me vingar, peguei uma calça dela no armário, vesti e fiz xixi nela. Eu a acordei para mostrar a ela, e acabei sendo zoado por mais tempo por ter feito xixi 2 vezes nas calças. A clássica lógica infantil. Me lembrou da vez em que fiquei na casa da minha amiga e levantei à meia-noite para fazer xixi, mas não conhecia a casa e não conseguia encontrar o banheiro no escuro e tinha medo de acender a luz e acordar o pai bravo dela. Então fiz xixi no chão da cozinha e voltei para a cama. Na manhã seguinte, acordei com a mãe da amiga gritando para as filhas: qual de vocês derramou suco no chão? Eu estava dirigindo até a casa de um amigo e no percurso de ida, que era o mesmo que eu usaria na volta, eu vi que tinha um policial sentado em um estacionamento na beira da estrada com um radar móvel. Deixei meu amigo na casa dele e voltei. Durante todo o caminho de volta, algum idiota ficou me perseguindo e colando na minha traseira. O limite de velocidade era 90 por hora, eu estava a 100 e ele ficava tão perto que não conseguia ver os faróis do carro dele. Chegamos numa parte que a pista abria e ele tentou me ultrapassar pela direita. Eu acelerei e não deixei, mas ele continuou tentando. Chegamos perto de 150 por hora nesse momento. Quando vi que estávamos próximos do estacionamento em que o policial estava parado com o radar, que era bem na descida de uma colina, pisei no freio e ele ultrapassou voando. Devia estar a mais de 160 na pista de 90. Até parei para deixar o policial sair do estacionamento para ir atrás dele. Foi a coisa mais satisfatória da minha vida. Acho que não existe vingança mais satisfatória que ver um policial ir atrás de um cara que te incomodou durante o trânsito. Deve ter sido incrível. Anos atrás, quando eu morava em um apartamento, o quarteirão consistia principalmente de idosos e alguns jovens casais de trabalhadores como eu e minha esposa, que geralmente iam dormir cedo. O lugar parecia um necrotério depois das 22 horas. Até que chegou o dia que alguns caras se mudam para o apartamento abaixo de nós.
Eram do tipo festeiros, que iriam gritar até o amanhecer. Se alguém reclamasse, rapidamente eles já ficavam com uma postura agressiva. O dono do apartamento era o pai de um dos caras, então eles não tinham medo de serem expulsos. Uma noite, por volta da 1 da manhã, eles se juntaram a alguns amigos e garotas para ir a uma boate. Eles estavam do lado de fora na estrada, conversando, gritando, garotas berrando, muito barulho. E eventualmente, eles partem. Fiquei furioso, mas sendo um cara magro e baixinho, me senti impotente. Então me lembrei do tubo de supercola na gaveta da minha escrivaninha. Fui ao apartamento deles, que tinha várias trancas na porta. Coloquei o bico de cola na fechadura principal e espremi o tubo até secar. Algumas horas depois, deitado na cama, ouço os festejadores chegarem. Mesma situação de quando eles saíram, fazendo uma barulheira infernal enquanto eles estacionavam seus carros e se dirigiam para o apartamento. Depois só silêncio. Mais tarde, ouvi dizer que eles acabaram quebrando a janela do banheiro e entrando por lá. As namoradas, é claro, não se envolveram e foram embora, assim como os amigos. No dia seguinte, eles tiveram que procurar um chaveiro que usou um maçarico para cortar a fechadura. Isso danificou a porta atrás, então tiveram que trocar a porta toda, junto com a janela do banheiro. Como esses idiotas não tinham dinheiro para tudo isso, o pai dono do apartamento teve que cobrir o gasto. Ele ficou tão chateado que expulsou o colega de quarto do filho. A partir de então, esse se tornou o apartamento mais silencioso do prédio. Eu tive alguns vizinhos horríveis no passado. E muitas vezes pensei em fazer isso. Parecia tão simples e tão perfeito, nem precisaria de muita cola também. Apenas algumas gotas. Obrigado pela história. Da próxima vez que eu tiver a oportunidade, e a necessidade, de fazer o mesmo eu não hesitarei.